Olá, boa noite, como vocês estão? Desejo que muito bem, muito bem. Aqui é o Gonçalo com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês. Fiquem aí até o final do vídeo porque o que eu vou passar para você hoje é muito importante e além de o importante é muito útil. Se vocês fazem tudo que eu vou passar aqui agora, não tem excusa, não tem como não atingir um objetivo, não tem como não se propor alguma coisa e atingir isso. E o porquê estou dizendo isso? Porque o que eu vou passar para vocês agora é um passo a passo de como você planejar a sua meta, planejar seu objetivo, como entender o processo, como se colocar no estado emocional, químico, como dar a ordem certa para o seu cérebro, como testar de que tudo aquilo esteja dando certo para você atingir seu objetivo. Eu vou baixar um pouquinho a música aqui e vou beber um pouquinho de água para continuar com este vídeo. E é o seguinte, uma das coisas mais importantes hoje na vida de todas as pessoas é poder enfocar e atingir objetivos. Hoje, onde nós temos tanta informação, tantos estímulos, tantas dispersões, uma das coisas mais complexas é focar e atingir objetivos, resultados, ter aquelas coisas, se tornar aquilo que realmente nós desejamos. Isso é relativamente simples atingir aquilo, o que não significa que seja fácil. Por quê? Porque envolve um comportamento, envolve um mínimo esforço que nós temos que fazer para conseguir esses resultados. E o que eu vou fazer aqui agora é passar para você o que tem que ser feito na hora de planejar e executar aquilo. Uma das primeiras coisas que temos que entender para isso é entender como é que funciona nosso cérebro e como é que funciona nossos pensamentos. Para isso, rapidamente, eu vou fazer um repasso. Ou seja, o cérebro, imagina que é uma espécie de computador. Uma espécie de computador que ele rola um programa. Esse computador, ele aceita informações, ou melhor, ele interpreta melhor informações se você consegue entregar para ele as informações de forma certa. É mais ou menos como o seguinte, se você abre seu computador e você diz para ele, eu quero que você me faça sentir muito bem. O computador provavelmente não faça nada, não entenda. Por quê? Porque ele não tem uma informação positiva, uma informação correta que possa fazer cumprir com aquela expectativa que você tem. O seu cérebro trabalha mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque se você diz para seu cérebro, eu quero que você me faça sentir bem, não vai entregar um resultado muito claro, não vai conseguir fazer nada, vai dizer, tá, mas eu não posso te ajudar. Aí se você diz para o computador, eu quero que você abra o aplicativo de Spotify, que você coloque essa música dessa playlist que eu tanto gosto e que você comece a tocar ela agora. Seu computador faz isso para você. Aí, provavelmente você consiga se sentir bem. Então, para mais ou menos fazer uma analogia, seu cérebro trabalha embaixo desses comportamentos, desses conceitos. Então, na hora que você consegue dar mais precisão, mais informação e entender como é que funciona, seu cérebro vai fazer isso por você. Sua mente vai levar onde você quiser. Só que é importante que você saiba como fazer isso. Para isso, eu marquei, detalhei aqui 6 pontos para você entender primeiro o passo a passo e depois eu vou te acompanhar a ajudar que você consiga mais ainda refinar aquilo. Então, se você está aí só assistindo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, compartilha, bota aí um joinha ou bota não gostei, ou se tem alguma dica, alguma sugestão, escreve aí, mas não fica quieta, faça alguma coisa, porque é muito importante e é muito importante para você. Então, vai lá, pega um papel, pega um lápis, uma caneta, faça alguma coisa disso atrás, abre seu computador, porque a ideia é que você consiga construir um objetivo, construir uma meta agora. Não dá para deixar para depois. É importante fazer as coisas agora. Primeiro, é assim, o cérebro ele não vai entender muito de matéria. O que significa isso? Eu quero, sei lá, uma coisa, eu quero ter um carro novo, uma casa nova, um apartamento. É melhor se você
ensina para seu cérebro qual é o comportamento que tem que fazer para que aquilo aconteça. Provavelmente é muito mais fácil para o seu cérebro, para sua mente entender: eu quero tal dia, tal hora, ir a tal lugar e comprar, entregar assim, pagar desse jeito, e aí eu pegar a chave e fazer e ter um carro novo. Quer dizer, eu tal dia, tal hora, eu quero um carro. Seu cérebro não consegue entender como é que vai fazer acontecer isso, mas se você transforma aquilo num comportamento, seu cérebro entende de comportamento. Sua mente vai conseguir construir aquela experiência e a partir disso vai conseguir te levar, fazer tudo o que você precisa para levar nessa direção. A segunda coisa muito importante é aquele objetivo, aquela meta, aquele resultado que você quer, ele tem que ser começado, mantido e finalizado por você. O que significa isso? Isso significa o seguinte: não pode depender de mais de alguém. E nesse sentido, tem que interpretar desse jeito. Se você, por exemplo, diz: eu quero casar. Tá bom, isso pode ser um objetivo para muitas pessoas, mas casar envolve necessariamente o consentimento de mais alguém, o que torna que esse objetivo vai precisar de alguma vontade de outras pessoas, de outra pessoa, no caso. Ou bueno, pode ser outras pessoas, dependendo cada um o casamento que quer construir para a sua vida. Mas enfim, o importante é entender que se aquela tarefa, aquele objetivo precisa de passos, precisa de comportamentos que sejam que envolvam mais pessoas, aí você está perdendo o domínio daquela construção. Então, procura coisas que sejam iniciadas, mantidas e finalizadas, concretizadas por você. Essa é a segunda coisa. A terceira é que o seguinte: lembra que eu falei que a mente ela trabalha como um computador? Lembra que nós já temos falado de que nossa mente ela seguia mais por experiências. E agora o importante é que eu quero te explicar uma coisa: são os pensamentos. Como é que funciona nossa mente com pensamentos? Se você já assistiu a alguns outros vídeos que eu fiz, você já terá percebido que eu venho falando bastante sobre como é que você cria o código, qual é o código mental, quais são as modalidades, as submodalidades, como é que você processa as experiências. Gonçalo, eu não estou entendendo nada. Me explica um pouco melhor. Tá bom, eu vou agora explicar um pouco melhor. Quando você pensa em alguma coisa, seja para o futuro, seja que você está lembrando alguma coisa, o que acontece é o seguinte: sua mente cria imagens. Essas imagens têm características. Essas características podem ser modificadas. Quais são as características? Por exemplo, a imagem pode ser uma imagem fixa, pode ser uma imagem que tem na tela, essa tela pode ser maior, pode ser menor, pode ser um filme, esse filme pode estar em câmera rápida ou pode estar muito lento, ele pode ter cores mais nítidas, pode ser difuso, ele pode estar em diferentes espaços dentro de nossa mente. Essa lembrança pode ter sons, talvez ser uma lembrança que tinha a voz de alguém, essa voz, esse som podem estar em estéreo, ou pode ser que esteja muito longe. Talvez quando você pensa nisso, pode você estar tendo sensações, essas sensações pode ser: a minha pele começa a esfriar, eu começo a sentir sudoração, talvez meu peito começa, o coração a bater mais forte. O que significa tudo isso? É a forma inconsciente que você codifica, querendo ou não, você faz isso, mesmo que você talvez não tenha percebido isso nunca, está na hora de perceber isso. O que acontece com isso? Todas essas características elas aparecem codificando cada lembrança, codificando cada pensamento. Se nós conseguimos enxergar, tomar consciência desses códigos e modificar eles para que eles se sintam muito melhor, para você atingir o objetivo, faz toda a diferença. Porque como é que funciona? Aquelas coisas que a gente não gosta, aquelas coisas que a gente não faz, aquelas coisas que a gente fica adiando, aquela que aqui no Brasil diz empurrando com a barriga,
Isso é por conta de como é que você está sentindo na hora que você pensa naquilo que você tem que fazer. Talvez aquela lembrança, aquele pensamento, ele vem codificado de uma forma pouco atrativa para a sua mente e faz sentir você de uma forma desmotivada. Então, o que acontece? Você acaba não fazendo. Mas se você leva essa atenção a esse processo inconsciente e começa a modificar isso, você consegue construir o estado emocional mais útil, mais conveniente para você se movimentar nessa direção. Tá, Gonçalo, mas tudo isso você está falando é uma coisa que não, eu até entendo, mas faço como uma coisa assim que eu não estou compreendendo de tudo. E isso seria muito normal. Por quê? Porque imagina que eu peço para você, você respira. Sim, você respira porque é um processo que você está respirando agora. Você, quando eu falei isso, você levou talvez sua atenção na respiração. Você, sim, respirar, eu sempre estou respirando, mesmo quando estou dormindo. O que leva a pensar que é um ato que está ligado a uma parte inconsciente de você. Ou seja, você faz mesmo que seja sem pensar. Quando eu estou falando daqueles códigos, aquelas submodalidades, aquelas cores, aquelas imagens, são a mesma coisa. Você cria elas mesmo sem saber que está criando elas. E quando eu te pergunto, se eu te peço para você pensar em aquelas modalidades, naqueles sons, naquelas sensações, até pode se sentir um pouco desconfortável. Por quê? Porque você tem que gerar um esforço para entrar em uma parte, tem que tornar consciente algo que é inconsciente. Seria mais ou menos como se eu te pedisse, você pode me explicar, me ensinar a como é que você respira? Vai, me conta. Como é que eu não sei respirar? Você tem que me ensinar a respirar. Você vai ter que acessar a sua experiência, processo inconsciente, vai dizer, bueno, primeiro você teria que fazer uma força com o diafragma. Ah, mas eu nem sabia que eu tinha um diafragma. Tá, mas eu tenho. Tem que puxar e aí o ar vai entrar pelas narinas, aí vai viajar até os pulmões, aqui vai fazer algo que eu muito bem não sei o que é, mas depois ele sai, às vezes sai pela boca, às vezes pela nariz. Esse processo é inconsciente, mas você faz o dia tudo, sim, mas como não leva atenção, não leva essa consciência, esse conhecimento, esse processo, se torna um pouco complexo às vezes para alguém que não sabe como explicar ou como ensinar a respirar a outra pessoa. As pessoas que sabemos ensinar a respirar a outras pessoas é um processo que relativamente é fácil, é simples, porque já levamos uma consciência a esse processo inconsciente, tornamos ele muito mais consciente e você consegue aí, a partir de aí, explicar e ensinar. Os pensamentos acontecem a mesma coisa, você tem que entender qual é o processo interno que faz você quando você pensa numa coisa, como é que ele faz que você se sinta e a partir disso, como é que você pode modificar. Você pode modificar a forma em que você respira? Pode acelerar, pode frear, pode pausar. Se você pode fazer isso, você pode fazer também modificar seus pensamentos e criar um estado emocional, um estado de recurso muito mais interessante para a hora em que você queira perseguir e atingir seus objetivos. O comportamento que você vai criar, ele tem que ter uma intenção positiva, uma intenção que tem que ser no presente para que você consiga se situar nisso e realmente sentir na pele como seria que você esteja atingindo aquilo. Aí você vai criar a química, você vai criar a emocionalidade que você precisa para, então, agora eu senti isso, eu vou atrás. E outra coisa muito interessante no ponto final é que se você, na hora de atingir esse objetivo, você por acaso estivesse descuidando ou desvalorizando de alguma forma uma área grande da sua vida, criando uma estabilidade, um desequilíbrio muito grande, provavelmente seu sistema como um todo vai impedir que você atinja esse objetivo. Por quê? Porque o custo ele vai ser muito alto.
E nosso sistema, como um todo, ele é muito esperto. Nesse sentido, ele não vai permitir que você acabe com sua vida numa área para você poder atingir outra. O seu risco ele é muito alto. Seu cérebro ele pensa que o cérebro ele que faz o tempo todo, ele compara e ele procura decisões, procura alternativas que sejam mais interessantes para a sua vida em função de proteger e manter você vivo. Aquela coisa que foge muito do padrão, daquilo que você faz diariamente, ele enxerga como, nossa, isto é uma coisa muito nova, tem muito risco, eu não quero fazer isso porque isso pode me levar para a morte, mesmo que não seja. A interpretação é como um computador, ele é muito estranho, assim, muito distante da minha realidade. E o que eu faço, eu vou evitar aquilo só pela dúvida, só por se chegasse a atrapalhar muito a minha vida. Então, o que você tem que pensar é qual vai ser o efeito. Agora eu vou ir lendo algumas perguntas aqui para que você possa ir acompanhando isso também e você ir pensando naquilo e fazendo o seu próprio exercício. Mas como resumindo esse último ponto é quais vão ser os efeitos positivos e talvez os efeitos negativos daquele comportamento que você vai ter para atingir aquele objetivo, tá bom? Então vamos lá com o primeiro passo, digamos, aquilo que você quer atingir aquele objetivo. A primeira parte é, você tem que expressar, pode até escrever, pega a caneta e vai e escreve. É o que você quer especificamente. O que você quer especificamente, assim você tem que expressar isso em forma clara, precisa, específica, positiva, de forma bem concreta. Aí, quando, onde e com quem você quer isso. Se envolve mais alguém também. Como é que você quer isso? Vou tomar mais um pouquinho de água. Muito bem. Agora que você pensou nisso, pensa agora se aquela coisa vai ser iniciada, mantida e finalizada, concretizada por você, tá bom? Se está embaixo do seu controle, não pode estar delegado para mais alguém. Se é um caso de uma empresa que você quer estabelecer planejamentos ou diferentes objetivos em diferentes áreas para um objetivo maior, você terá que fazer isso com cada área da sua empresa para poder construir um objetivo maior. Mas cada um tem que saber que tem seus comportamentos, seus hábitos que vão ter que construir para poder atingir esse objetivo final. Você vai ter a tarefa, a responsabilidade de motivar e de treinar essas pessoas para que consigam gerar esses comportamentos. O que você vai... Como uma coisa muito importante que eu pulei aqui é a parte mensurável. Como é que você vai saber se você realmente atingiu isso? Uma das coisas que acontece é que às vezes as pessoas estabelecem um objetivo, mas elas não têm clareza de como é que elas vão saber se elas estão atingindo o seu objetivo. O que acontece? Às vezes elas atingem o objetivo, talvez até elas passam seu objetivo, mas elas ficam se sentindo mal. Por quê? Porque elas não têm a percepção, a clareza, a certeza, a convicção de que elas já atingiram seu objetivo. Se você não tem estabelecido isso, provavelmente vai acontecer isso com você também. Então é importante que você estabeleça. Eu vou ler aqui algumas perguntas para você entender melhor ainda do que eu estou falando. Como você vai saber quando obtiver? O que você vai ver? O que você vai ouvir? O que você vai sentir? Como é que você vai cheirar? Vai degustar aquilo? Todas essas experiências, elas estão dentro de você. Até eu acredito que se você fechar seus olhos, se você pensasse nisso, você vai começar a sentir todas essas coisas como na hora que você esteja atingindo esse objetivo. Isso é muito importante, isso é bem importante. Por quê?
Porque na hora que você está atingindo esse objetivo, você começa a sentir, a experienciar aquilo, você diz, nossa, agora sim, eu atingi meu objetivo. Como você vai parecer? Como é que você vai falar? Você tem que se colocar nessa situação, sentir isso bem na pele, e a partir disso, você vai conseguir mensurar, entender quando é que você vai, quando você realmente atinge isso. Mas pode acontecer no caminho desse processo que a gente está desenvolvendo agora, é que você diga, ok, pensa assim em 3 pontas. Aquele objetivo que eu estou pensando, que eu estou agora que eu expresso de forma positiva, não está me gerando motivação suficiente. Eu estou vendo que para eu atingir esse objetivo eu tenho que fazer algumas coisas, mas realmente não sei se faz sentido fazer elas, então não me gera uma motivação suficiente. Então aí o que você tem que fazer é pensar realmente se aquilo é o que está te gerando essa energia, essa motivação para poder atingir aquilo. Se não, esquece, muda isso, constrói uma ideia melhor, pensa o que aconteceria se você atinge aquilo, como é que você se sentiria? E se não está funcionando isso, pensa o seguinte, quanta coisa você está perdendo por não atingir esse objetivo? A quantas pessoas talvez você não está ajudando? Quantas coisas você, talvez sejam até materiais, ou sejam experiências, você está deixando de ter por não atingir esse objetivo. Cada pessoa, é difícil aqui por um vídeo, mas cada pessoa tem sua estrutura com relação a isso, cada pessoa tem motivações diferentes, então essa motivação pensa que é como o combustível, se você não tem o combustível, você não vai chegar àquele objetivo. Mas se Gonçalo, eu tenho o objetivo e eu tenho o combustível, eu estou me sentindo muito bem, eu tenho muita vontade, muita vontade, mas realmente eu não acredito que eu consigo. Há uma coisa aí dentro de mim que não acredito, eu sei que outras pessoas até conseguem, mas eu não acredito em mim. Aí a diferença está na crença. Por que você não está acreditando em você? Ah, mas aí o que você tem que fazer é pensar o seguinte, alguma pessoa que você conhece atingiu aquilo? Se alguma pessoa atingiu, eu não sei por que você não atingiria. Aí entra num ponto de convicção. Para isso, poderia pensar da seguinte forma. Esse objetivo que eu quero atingir, eu não posso atingir isso. Você não pode atingir ainda. Talvez daqui para frente você consiga atingir. E o que aconteceria se você atingisse? Pensa, o que aconteceria, como que você se sentiria, o que aconteceria se você atingisse esse objetivo? Se você já está pensando nisso, seria interessante também que você pensara o que acontece quando você faz isso. E se você está inteligentemente continuando com estas perguntas, se você está acompanhando isso, provavelmente você esteja sentindo uma química interessante, uma motivação interessante para agora. Você não somente você tem a motivação, você também está acreditando que você pode. Mas motivação e acreditar resolve? Não. Precisa mais uma coisa. Você precisa recursos internos e externos. Você precisa uma ponta aqui que são as competências, as capacidades, as habilidades. Que elas podem ser de 2 tipos. Se você está querendo montar uma empresa, provavelmente você precise capacidades internas, o know-how, a informação, a habilidade, o conhecimento. E também você precisa, talvez, alguma maquinária, algum dinheiro, investimento, algum sócio, algo que está um pouco fora de você. Nesse caso, você vai ter que focar nesses recursos, nessas competências, nessas habilidades. Na hora que você tem as habilidades, tem as competências, tem esse conhecimento, você vai começar a sentir que você tem resultado, porque você dá conta de fazer aquilo. Quando você tem resultado, a sua crença muda. Por quê? Porque você consegue. Agora, acredita que você consegue.
E quando você acredita que você consegue, o que acontece? Você se sente muito motivado para fazer aquilo. E aí você está firme, porque tem uma triade que ela funciona muito bem para você atingir esse objetivo. Então, voltando aqui a este ponto. O que vai acontecer se você consegue esse resultado? O que não vai acontecer se você não consegue esse resultado também? É bom pensar desse jeito. O que vai acontecer se você não consegue? O que vai acontecer se você consegue? E o que você ganha se você continua ou mantém o problema que você tem hoje? Ou seja, você não muda nada. Como o que ganho? Qual é o benefício de não fazer nada? É isso mesmo a pergunta. Porque sempre que nós fazemos alguma coisa, ou não fazemos, escolhemos fazer ou escolhemos não fazer, sempre estamos escolhendo, temos um ganho, temos um benefício por isso. O que significa que mesmo que você ache que está em uma situação de problema, você está curtindo inconscientemente alguma coisa. Você está se beneficiando, você tem um ganho. Ah, se eu não faço nada, talvez eu ainda posso reclamar. Se eu reclamo, as pessoas me ajudam. Se não me ajudam, eu me sinto acolhido. Se eu me sinto acolhido, Pensa em alguma coisa pela qual você ainda não está fazendo isso. O que está impedindo em você, de fato, mudar e realmente fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer para atingir esse objetivo? Uma vez que você pensou nisso e isso veio à tona e você consegue enxergar, nossa, eu tenho que mudar porque realmente meu benefício aqui não é tão bom como vai ser a realização que eu vou ter quando eu concretize aquele objetivo. Nessa hora você pense, o que vai acontecer com a minha família, meus amigos, as pessoas que estão ao redor, como isso vai afetar a sua vida. Vai afetar sempre, positivamente e negativamente. Talvez uma pessoa que começa a focar muito em a sua vida profissional, quando você bota foco e tempo em alguma coisa, essa coisa cresce, floresce, a coisa começa a tomar uma forma e uma dimensão diferente. Mas, obviamente, temos outra ponta em que vai se ver enfraquecida. Então, é interessante e é conveniente e é útil e é importante que você comece a fazer essa análise para dizer, ok, talvez neste último tempo, que eu vou me focar muito nesse objetivo, que talvez seja profissional, você possa falar com sua família e dizer, olha família, me ajuda, me acompanha, eu vou estar neste tempo mais focado nesta área e isso talvez eu vou descuidar um pouco ou vou priorizar um pouco mais o trabalho, mas neste ponto vai ser por um tempo. E se você comunica isso para as pessoas que você ama e que você consegue administrar essas emoções, essas relações com essa pessoa, o que não vai acontecer? Você não vai gerar um desequilíbrio muito grande, desmedido. Vai ser um desequilíbrio dentro de sua gestão, dentro daquilo que você está dentro de seu domínio. E a partir disso, a ecologia, o sistema ali vai funcionar bem e vai dizer, ok, vamos lá, eu vou te levar para lá porque está tudo certo. Olha que interessante o que vou te contar agora. Aqueles empresários ou pessoas enfim, muito bem sucedidas em uma área, aquelas pessoas que atingem altíssima performance em alguma, ou performance, como fala aqui, em alguma área, o que acontece? Provavelmente elas têm alguma outra área de sua vida muito descuidada, porque ninguém consegue ser muito focado numa coisa e não descuidar outra. Provavelmente essa pessoa tem alguma talvez dificuldade familiar, algum relacionamento, ou a saúde, ou descuida do seu estado físico, ou enfim, alguma coisa. É uma regra perfeita? Não acredito nisso. Acredito que tem pessoas que conseguem ter alta performance em várias coisas simultaneamente, mas sempre alguma vai se... O desafio e o grande sucesso na vida é conseguir equilibrar, para mim, a minha percepção, equilibrar
a maior quantidade de áreas na vida e ir evoluindo e crescendo em todas elas de forma conjunta. Senão, não adianta crescer muito numa área e depois ter que esquecer tudo isso para poder atender a saúde, a família, sei lá, filhos, relacionamentos e tudo isso. Com isso, com toda essa estrutura que você provavelmente já fez agora, o que resta? Aí você já sabe o que tem que fazer e a partir disso é fazer. Última dica é o seguinte: quando você tem vontade de tosser ou espirrar, você fica pensando, será que é o melhor momento agora para fazer? Será que, o que irão pensar as pessoas? Deixa eu pensar se vou fazer. Não, eu acho que dá certo, agora vou e você faz isso? Não. Os atos e os comportamentos que você precisa realizar para atingir aquele objetivo é a mesma coisa. Não podem estar sujeitos a análises de outras pessoas. Você já sabe o que tem que fazer, isso tem que ser feito, pá, é só começar a fazer. E no caminho você vai ajustando até atingir esse objetivo. O vídeo termina por aqui. Se você gostou e fez sentido e serviu para você, serviu para estruturar e você atingir seus objetivos, escreve aqui, me conta. Eu quero saber se você está realmente fazendo, se não está fazendo, por que você está fazendo, por que você não está fazendo. E clica aí, se inscreve, compartilha e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.